Graça e paz, amados, vamos dar continuidade hoje no estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. O apóstolo Paulo foi o evangelista mais influente do cristianismo. Foi Paulo que começou a pregar o cristianismo para além das terras israelenses, levando as notícias da vinda do Messias à Ásia e à Europa. Atos 18 relata o final da segunda viagem missionária e o início da terceira viagem missionária. O versículo 1 registra: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Corinto fora a sétima cidade da segunda viagem missionária. Em Atos 18, 2, lemos: e achando um certo judeu, por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. Ou seja, Aquila e Priscila se juntam à equipe missionária. Lemos sobre o decreto de Cláudio, baixado no ano 49 ou 50 depois de Cristo, para que todos os judeus saíssem de Roma. Ou seja, Cláudio expulsou os judeus de Roma. O versículo 3 registra: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aquila era do mesmo ofício de Paulo. Esse versículo 3 relata esta curiosidade bíblica, que Paulo era fazedor de tendas, como Aquila, quando Paulo encontra Aquila, e ambos se juntaram em Corinto. Era comum na comunidade judaica os pais passarem sua profissão aos seus filhos. E em Tarso, terra de Paulo, quando ele era menino, a profissão de Paulo era bem valorizada. Seria algo como um engenheiro ou arquiteto nos dias atuais. Os versículos 4 a 8 registrarão: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Nos versículos 9 e 11, lemos que Paulo foi encorajado pelo Senhor Jesus em sonho a ficar naquela cidade. Paulo ficou naquela cidade 1 ano e meio. Versículo 9 e 11 nós podemos ler: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Seguindo o estudo bíblico de Atos 18, lemos a partir do versículo 12 que Paulo se apresenta a Gálio. Versículo 12 registra: mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram os seus judeus cordemente contra Paulo e os levaram ao tribunal. Isso ocorreu por volta do ano 51 depois de Cristo, em Acácia, sul da Grécia. Segundo historiadores, o procônsul Gálio era uma pessoa bondosa, bem-humorada, amistosa. Uma curiosidade bíblica deste período é que os romanos não se importavam com questões religiosas alheias. E isso foi bom para a expansão do Evangelho.
Sabemos que anos mais tarde o inverso ocorreu, quando os romanos decidiram perseguir os cristãos. Versículo 14 a 16 registram: E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo, crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. De acordo com este relato bíblico do versículo 14 a 16, é bem provável que os judeus quisessem mostrar que o cristianismo não era uma ramificação do judaísmo. Judaísmo é religião tolerada pelos romanos. Mas Galho não entendeu assim e não quis se importunar com essa questão. A decisão do procônsul foi importantíssima para a continuidade do cristianismo. Alguns historiadores defendem que as palavras finais exatas de Galho foram: resolvam entre si as suas rixas religiosas. Uma passagem bíblica curiosa segue em Atos, versículo 17, que relata que após a decisão de Galho, os que ali estavam resolveram espancar o principal da sinagoga, Sóstenes, que liderava o grupo que se opunha aos ensinamentos de Paulo. Os gregos de Corinto não gostavam dos judeus e a causa serviu de desculpa para que pudessem espancar um judeu. Não se sabe ao certo se este Sóstenes é o mesmo mencionado em 1 Coríntios 1, versículo 1. Mas caso seja, este espancamento pode ter sido um fator decisivo para a sua conversão ao Senhor Jesus. Versículo 18 registra: E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, tendo rapado a cabeça em Quincreia, porque tinha voto. Nesse versículo 18, lemos que Paulo raspou a cabeça, um costume judeu da época. Os judeus raspavam a cabeça e ofereciam os cabelos no templo. Em Números, capítulo 6, versículos 5 e 6 e 18, podemos ler sobre este costume antigo dos judeus, o chamado voto do Nazireu. Este costume também é mencionado em Atos, capítulo 21, versículo 24. Provavelmente, Paulo realizou este sacrifício para agradar a Deus pela proteção do Eterno em sua missão. O porto de Quincreia, relatado neste versículo, ficava no mar Egeu, oriente de Corinto. Em Corinto, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Versículo 19 registra: E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Chegam então à 8ª cidade da segunda viagem missionária, Éfeso. Versículo 21 e 22 registram: Antes de se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. De Éfeso, então, voltaram para Cesareia e sobem para Jerusalém e de lá para Antioquia, terminando a segunda viagem missionária, voltando para Antioquia, para a igreja que os comissionara como missionário. O versículo 24 mal termina a segunda viagem missionária, começa a terceira viagem missionária, versículo 23 e 24. E estando ali algum tempo,
partiu, passando sucessivamente pela província da Gália e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. A partir do versículo 24, podemos ler sobre Apolo. Versículo 24 de novo e 25, nós estaremos lendo. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Tendo como referência o texto de 2 Coríntios 10:10, acredita-se que Paulo discursava melhor que Apolo, discursava melhor do que Paulo, ou pelo menos era mais eloquente. Por isso, mesmo sem querer, tornou-se uma espécie de rival de Paulo, como podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Podemos ler entre os versículos 26 que Aquila e Priscila chamaram Apolo em particular para lhe explicar melhor as Escrituras. Versículo 26 diz: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Aquila e levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. No versículo 26, Aquila e Priscila chamaram Apolo em particular para lhe explicar melhor as Escrituras. Esta passagem nos mostra como é importante evitar ataques diretos e públicos aos demais cristãos. Se Apolo pregava o batismo de João, Aquila e Priscila chamam ele em particular e fala que é um batismo muito melhor. Melhor é conversar e mostrar as opiniões divergentes, em particular, para não envergonhar o cristianismo, para não enxovalhar o evangelho. A mensagem de Apolo era incompleta, pois pregava apenas o batismo de João, mas não entendia o que significava o batismo do cristianismo, o batismo de Jesus. E de Efésio, Apolo foi animado pelos irmãos a passar a Caia para ser de bom proveito em Corinto por ser um bom eloquente, como informa no versículo 28, que diz: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. É de Efésio que Apolo foi animado pelos irmãos. É de Efésio que eles foram animados a passar para a cidade de Corinto e lá ver com eloquência anunciar agora Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Como Apolo cresceu no seu relacionamento com Aquila e Priscila. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa ser como Apolo, com veemência, convencer publicamente os seus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo do Senhor, o Messias, o Salvador. Que o Senhor te abençoe, que você aprenda na leitura da palavra do Senhor a ser eloquente, com veemência, a anunciar Jesus Cristo para os seus. Amém, amados?